Os irmãos, para lermos segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 11. Do 3 ao 11. Nós estamos falando um pouco sobre o Apocalipse, né? Nas terças-feiras, vou procurar estar sempre antenado para nós falarmos sobre este assunto, que é um assunto muito importante para a igreja. Versículo 3: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, te pedimos que o Senhor venha nos revelar e ensinar a Tua santa e preciosa palavra nessa noite. Que o Senhor nos conduza, Pai querido, porque humildemente te pedimos, Senhor, que o Senhor revele aos Teus pequeninos. Aqui estamos, Pai, os Teus pequeninos que precisam da Tua revelação. E nessa noite, Pai, fala conosco. Tira de nós, Pai querido, o cansaço, a desatenção, meu Deus, o sono, meu Deus, qualquer preocupação ou ansiedade que não venha atrapalhar a ligação ao Teu trono para ouvir e receber a Tua boa e preciosa palavra. Amém. Nós oramos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, irmãos queridos, graças a Deus. Diga para alguém perto de você, fica ligado, irmão, fica ligado, irmão. Fica ligado. Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Bom, amados, ainda o apóstolo Paulo, ele em várias das suas cartas, ele fala sobre essa situação do fim, do futuro, né? De um futuro que estava por vir naquele tempo, mas que é chegado hoje. Um tempo que está cada vez mais difícil. O Senhor Jesus mesmo falou que viriam tempos trabalhosos. Então, nós estamos diante desse tempo. Na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20, né? E João também escreveu numa das suas cartas, na primeira carta, capítulo 2, versículo 18, ele fala a respeito do anticristo. Ele diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, João aqui coloca o anticristo não como uma pessoa única, mas como um espírito que se espalha, uma epidemia espiritual que se espalha através de mídia, através através da literatura, através de canções. Então o anticristo aí, nessa visão de João, é uma epidemia. Claro que é um espírito que comanda e que vai enganando, seduzindo multidões de pessoas, né? Então João aqui fala sobre o anticristo de uma forma muito abrangente, mas o apóstolo Paulo nos leva para um ponto em que esse anticristo vai se manifestar com força total em uma pessoa. Né? Ele vem, se manifesta, homem do pecado, filho da perdição,
Então, alguns movimentos que a gente vê hoje tomando muita força e adquirindo direitos legais, etc. e tal, alguns desses movimentos estão diretamente ligados à perdição, à abominação, né? Então, nós estamos transmitindo pela internet, então a gente fala com toda prudência, mas quem tem o Espírito Santo discerne do que está se falando, né? Então essa força perversa está aí, e essa força perversa, ela odeia o cristão, a palavra de Deus e o próprio Cristo, odeia. Bom, mas o importante é que nós estamos debaixo da promessa do Senhor, da volta de Jesus, como muito bem comentou a nossa querida pastora. E o que ocorre é o seguinte: lá no tempo de Daniel, quando é outro também que escreveu muito, que teve revelações do Senhor, visões do Senhor, discernimento de visões e sonhos, e nesses discernimentos Deus falou com ele, o próprio Senhor mandou um anjo para falar com ele, o anjo Gabriel, né, para falar com ele. E Daniel, então, ele declarou que o Senhor Deus que está nos céus é o único que sabe, é o único que tem as respostas e o significado de sonhos, de visões, de revelações relacionados a esses acontecimentos que estavam previstos para acontecer no devido tempo. Lá no capítulo 2, versículo 28, Daniel fala que o único que sabe é o Senhor. Só que o Senhor vai revelando no tempo certo, as coisas vão acontecendo, vão sendo reveladas, vão sendo conferidas com a palavra de Deus, e vai tudo se encaixando de uma maneira muito, mas muito exata, totalmente exata. Então, literalmente, esse mesmo princípio se aplica às visões e revelações dadas a Daniel. Na sua maioria, muitas das profecias foram referência direta ao anticristo, que vai governar o mundo e vai se estabelecer a qualquer momento. Um homem com uma fluência verbal muito grande, com soluções para os problemas do mundo, vai aparecer a qualquer momento. E podemos acreditar até que ele já esteja na face da terra. De repente, ele se manifesta hipnotizando a multidão com seu carisma, né? Hipnotizando multidões, e até o povo de Deus, se não tiver cuidado, que o povo de Deus, muitas vezes o povo de Deus não vigia e se deixa enganar por um político ladrão, por uma persuasão qualquer, por um hipnotizador desses, né? Então, ele vai surgir com uma eficácia tenebrosa. E aqui em 2 Tessalonicenses nós vamos encontrar a palavra de Deus nos dizendo o seguinte: ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É um tempo que também está muito próximo da reconstrução do templo em Jerusalém. Outra parte, no versículo 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Injustiça, amados. Alguns países aí, não vou dizer, não vem ao caso, só os irmãos ouvirem os noticiários que vão perceber nitidamente. Alguns países, algumas nações, são, na hora das eleições, os votos são fraudados. E o cara assume o governo para mais 7 anos. Aliás, um número até apocalíptico, né? Para mais 7 anos, o sujeito assume o governo. E o país naufragando na miséria, na mortandade, na perseguição à palavra de Deus. Então, é o mistério da injustiça. O mistério da injustiça. Quando se levanta uma autoridade, um juiz, alguém querendo combater, começam a procurar desmoralizá-lo e atacá-lo de alguma maneira, e fazer o que tentaram fazer com Jesus, inventando calúnias e acusações e mentiras para tirar a força daquele homem. O ministério da injustiça é contra a justiça. Então esse sujeito,
esse mistério já está operando. Já está operando nos governos, está operando nas autoridades, está operando nas comunidades mais carentes, está operando. O mistério da injustiça já está operando. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Amém. Quando a igreja subir, o Espírito Santo vai subir com ela. Então esse mistério da injustiça vai crescer de uma maneira escandalosa. E os que ficarem na terra vão ver esse mistério da injustiça se espalhando até no meio das famílias. Hoje, atualmente, está havendo já o mistério da injustiça, já está entrando nos lares. Recentemente nós oramos e tivemos a notícia de uma irmã que foi esfaqueada pelo sobrinho, porque o sobrinho queria dinheiro para comprar drogas. E como a avó dele não permitiu, disse que não ia dar, ele se voltou contra a tia. E foi na cozinha, pegou uma faca e esfaqueou a tia. Graças a Deus que ela não morreu, mas pegou perto da jugular a facada. Outra facada quebrou 2 costelas. Então um negócio monstruoso, coisas que estão acontecendo hoje dentro o mistério da injustiça. Primeiro o camarada foi aliciado por traficantes e tornou-se um drogado e já usa vários tipos de drogas e enlouqueceu e agora age dessa maneira. O mistério da injustiça entrando nos lares, o mistério da injustiça entrando nos palácios de governo, o mistério da injustiça entrando nos meios de que deveriam manter a lei e a ordem sobre uma nação. Aleluia, Jesus. Dominando a mente de meninos que moram nas comunidades, alistando-os para um exército de injustiça que conduz ao tráfico, induzindo filhos de pessoas da classe média a se tornar escravos das drogas para estarem alimentando aquelas pessoas que estão traficando, induzindo as pessoas a comprarem produtos roubados nas esquinas, mais barato, achando que estão fazendo um bom negócio, alimentando uma máquina de assaltos de cargas, de caminhões, etc. Mistério da injustiça se alastrando. Eu passo às vezes em algumas ruas da cidade e vejo lá as pessoas vendendo roupas de grife no chão da calçada por R$20. Eu digo, mistério da injustiça. Alguém foi lá, roubou a carga, já tem os pontos de distribuição e o povo que digamos assim, que é honesto, também fica preso a esse mistério da injustiça, que vai comprar nesses caras por ser mais barato, achando que está fazendo um bom negócio. Por outro lado, o mistério da injustiça agindo também, jogando impostos escorchantes em cima do cidadão comum. Então o mistério da injustiça está fazendo de tudo, para que todos venham a dar mãos a ele. Mas o povo de Deus vigia. O povo de Deus está atento, está ligado. Amém. Aleluia. E por isso que esse espírito do anticristo vai querer combater o povo de Deus. Ele não vai aceitar. Ele vai procurar um jeito de combater. Agora o Espírito Santo está retendo a um que resiste até que do meio seja tirado. Quando a igreja subir, o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. Então não vai haver mais resistência nenhuma durante o período da grande tribulação. Não vai haver resistência espiritual contra o espírito do anticristo. Atualmente existe. E se a igreja jejuar e orar, se a igreja se dispuser aos sábados, mesmo não podendo vir na consagração, que eu sei que alguns irmãos às vezes têm compromissos inadiáveis, mas se a igreja se dispuser a entrar num jejum e num propósito, eu não posso ir na consagração porque estou com calo no dedão do pé, ou tenho que trabalhar, tenho que viajar, ou coisa parecida, ou o sofá, a cama está muito macia, eu não posso ir na consagração por causa disso ou daquilo. Mas se propuser a entrar num propósito de jejum e de oração, eu garanto aos irmãos que Deus vai continuar guardando e livrando do mal a igreja que Ele comprou com o sangue do seu Filho. Aleluia, Jesus. E o mistério da injustiça não conseguirá atingir
com a força que ele gostaria aos filhos de Deus. Amém. É claro que o Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos manda ter bom ânimo. Ter bom ânimo significa orar, buscar, confiar, descansar, louvar, adorar, bendizer, congregar. Bom ânimo é isso. O desânimo leva você a não querer nem pensar em sair para a igreja. Hoje é dia de eu ir para o shopping. Então o desânimo leva você para outro caminho, mas o bom ânimo leva você a caminhar com irmãos falhos e imperfeitos, que você não vai chegar aqui para achar ninguém perfeito, para congregar com pessoas imperfeitas, mas que também estão no propósito de buscar a face do Senhor enquanto é tempo. Depois que o Espírito Santo for retirado, versículo 8 diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Oh, aleluia! Então não pensem, amados, não pensem que o ministério da injustiça, o mistério da injustiça vai prevalecer, porque não vai prevalecer. Prevalece o Senhor com o resplendor da sua glória. Aleluia, Jesus. Amém. Prevalece o Senhor. Toda injustiça está sendo anotada e contabilizada no computador de Deus. Aleluia. Para que na hora dele derramar a taça da ira, ele derramar sobre a injustiça que está sendo cometida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, esse espírito, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o espírito do anticristo, né? Ele vai agir com poder, vai agir com sinais e com prodígios de mentira. Eu louvo a Deus pela igreja que ama a palavra. Eu sei que Deus age curando, Deus age ressuscitando, Deus age fazendo qualquer coisa, porque Ele é o Todo-Poderoso e nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Eu louvo a Deus pelo homem e pela mulher que crê no Deus que fala no meio do povo, que usa um profeta. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pelo crente que crê que Deus é poderoso para curar qualquer doença, por mais incurável que pareça, porque está na palavra dele. Mas a verdade é essa: acima de todos os sinais e prodígios que Satanás também pode fazer, o Senhor salva, o Senhor liberta, e o Senhor nos prepara para o encontro com Ele na glória. Aleluia, Jesus. Que o diabo não tem poder para isso. Amém. Glória. Esse que vem segundo a eficácia de Satanás, ele virá com poder e com sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Os escolhidos ficam ligados, ficam atentos. Os irmãos se lembram, isso não é novidade não, os irmãos se lembram quando Paulo entrou numa cidade, se não me engano foi Listra, uma cidade onde uma mulher saiu atrás dele adivinhando. E a adivinhação da mulher era uma adivinhação que parecia ser o Espírito Santo revelando. Olha, Paulo e Barnabé, se não me engano. Barnabé ou Silas, me ajudem aí quem souber. Os irmãos que estão na internet, me ajudem depois. Eu sei que é Paulo e Barnabé. O que acontece? A mulher, quando eles passavam, a mulher dizia assim: olha, esses aí são servos do Altíssimo, vocês têm que ouvi-los, ouçam o que eles têm a dizer. E todo dia aquela mulher fazia isso, e durante algum tempo Paulo ouviu aquilo. Mas o mistério da injustiça não fica oculto àqueles que confiam no Senhor, não fica oculto àqueles que creem no Deus vivo e que amam a palavra de Deus. Então o que aconteceu? Chegou uma hora que Paulo olhou para a mulher e disse para o demônio que estava nela: eu te repreendo em nome de Jesus, e sai dela. E na hora em que ele usou o nome de Jesus e mandou que o demônio saísse, ela deu um grito, e a profecia e a revelação que não eram de Deus caiu por terra. E aí houve uma revolta na cidade, porque ela era escrava de uns homens que ganharam dinheiro às custas das profecias e revelações daquela mulher. Por isso, igreja, que muita gente está fugindo da escola dominical, muita gente está fugindo dos cultos de estudo bíblico e buscando um entorpecente espiritual.
buscando palavras leves e suaves, e uma pregação que nos chama para uma responsabilidade maior. Ah, não vou ali não, aí aquele pastor é muito chato, ele vive pregando sobre santificação, não vou não. Pregando sobre Apocalipse, que palavra mais estranha, não quero saber de Apocalipse. Então muita gente está correndo da palavra porque o adversário já está aprisionando vidas com o mistério do engano, da injustiça. Amém. Todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O importante é nós entendermos que há uma necessidade de nós amarmos a verdade. Amém. Porque ficarão de fora os que amam e cometem a mentira. A mentira é filha do diabo, né? O diabo é o pai da mentira. E quando eu vejo alguém inventando uma historinha para tentar camuflar, tentar disfarçar um erro, um engano, um equívoco, eu clamo misericórdia por mim e por aquela pessoa, porque a mentira é filha de Satanás, e ela tem prazer em abrir a porta para o pai entrar na vida de uma pessoa, no casamento, na família, nos relacionamentos. Então esse sujeito vai aparecer com todo o poder, com sinais e com prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem e para os que não receberam o amor da verdade. Amém. Para se salvarem. Crente que não ama a verdade não recebeu o amor da verdade, então está vivendo uma história mentirosa dentro das igrejas. Que o Senhor nos cubra com seu sangue. Amém. Eu convido os irmãos, se você não puder estar aqui no próximo sábado, entra num propósito de jejum, de súplica, de clamor em seu favor e em favor da igreja, para que nós não sejamos enganados pelo espírito da mentira. Então, amados, a palavra de Deus afirma que o anticristo virá para representar o diabo. Alguém que se quiser pode abrir Apocalipse 13, 2. Virá para representar o diabo, assim como o Senhor Jesus veio a este mundo como representante do Deus eterno. João 9, 4. Satanás virá representando o anticristo, Apocalipse 13, 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que aconteceu? Deus não deu poder e autoridade ao Senhor Jesus? Lá em João capítulo 9, versículo 4, você vai ver que o Pai deu poder e autoridade ao Senhor Jesus. Então o Satanás, como é imitador, o dragão como é imitador, ele deu também poder e autoridade dele como anjo caído, como um querubim caído, né? Querubim ungido, caído, fracassado, mas com poder e autoridade. Ele passou esse poder e autoridade para esse homem. Para esse homem. João 9,4. Alguém pode ler, por favor? 9:4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, assim como o Pai enviou Jesus, o dragão enviará o anticristo, a besta. No espírito, assim como existe o Espírito Santo que ungiu a Jesus, existe o espírito do anticristo que vai estar também ungindo essa besta, esse elemento, esse homem do engano, e dando poder. Então, amados, logo assim que terminar, assim que se consumar a segunda vinda do Senhor Jesus, que nós já falamos a respeito disso, né? Assim que se consumar a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, então, de acordo com as profecias da palavra de Deus, terá início o dia do Senhor. O dia do Senhor.
Como Malaquias que fala, o dia do Senhor virá ardendo como fogo, Malaquias capítulo 4, né? O dia do Senhor virá ardendo como fogo. Então assim que se consumar, já vai ter início ao dia do Senhor. Então nessa ocasião vai aparecer o anticristo com essa força para cumprir um papel importantíssimo, né? Descrito nos dias finais. Ele vai fazer cair fogo do céu. Ele vai fazer as pessoas ou adoram ou morrem. Peçam a mim, o sangue de Jesus tem poder. Prostrem-se diante de mim. E por aí afora. E o crente que está brincando de ser crente corre o risco de entrar nessa situação. Que o Senhor nos ajude. Eu peço a Deus, Senhor, não deixa eu brincar de ser crente, não. Não deixa eu brincar com uma coisa tão preciosa que é a minha salvação. Não deixa, não permita. Espírito Santo me ajuda. Então lá do fundo do lamaçal, do poço da escuridão, onde não há nenhuma claridade, nenhuma esperança, nenhuma motivação positiva, governantes mundiais, líderes e pessoas comuns de todos os segmentos, de todas as áreas e grupos sociais vão clamar por alguém forte e carismático. Quando não houver solução política, solução econômica, agora está um vulcão destruindo lá uma ilha do Havaí, né? Quando não houver solução, nem política, nem econômica, nem para a saúde, tudo tiver falido, então os homens vão procurar respostas, vão procurar, e nessa procura eles vão se render diante desse personagem, querendo solução, salvação para a humanidade. O Salvador, que é quem pode salvar, eles não vão conseguir atinar, não vão conseguir raciocinar nem refletir para buscar aquele que tem salvação para dar. Vão buscar no outro, que é o fracassado, que é o vencido, mas que vai aparecer com pompa, com sinais, com prodígios de mentira. Então as pessoas vão atrás dele. Então, diante de tudo isso, de todos esses fatos, essas ocorrências, no momento em que aquele momento já estabelecido por Deus desde a antiguidade, desde eternamente, surgirá o anticristo. Surgirá montado num cavalo branco. Apocalipse 6:2 fala isso. Montado num cavalo branco, anunciando um novo tempo, uma nova era de prosperidade, de felicidade e de bênçãos. Mas ele não tem, porque ele mesmo não tem bênção, não tem felicidade, não tem prosperidade, porque ele sabe que o inferno é o lugar dele, mas ele vai enganar as nações. Quem quiser pode ler Apocalipse 6:2, por gentileza, e nós vamos parar por aqui, mas vamos continuar com esse estudo na próxima terça, em nome de Jesus. Apocalipse 6:2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Olha só, ele vai parecer muitos vão vê-lo como Messias. Muitos vão vê-lo como Salvador. Saindo para você. Parece até, depois você vê o Senhor Jesus também num cavalo branco, mas sai como vencedor. Aleluia. Como vencedor. Nós vamos continuar esse estudo e os irmãos vão ver. Primeiro sai um enganador, que parece que é um vencedor, mas ele sai para destruir, para derrotar vidas, roubar, matar e destruir. Então muita gente vai depositar esperança nele. Oh, santo, santo. É bom que a igreja fique atenta, fique ligada, porque muitos estão desapercebidos. Que o Senhor nos abençoe. Sábado nós vamos estar aqui na consagração, e meu convite aos irmãos: venham quem puder, venha em jejum. Se você não puder vir, jejue na sua casa. Estabeleça propósitos diante do Senhor. Senhor, eu quero mais unção, eu quero mais sabedoria, eu quero mais santificação, eu quero libertação para mim e para a minha casa.
Eu quero, Senhor, azeite na minha botija. Aleluia. Que assim o Senhor nos abençoe. E na próxima terça vamos continuar falando sobre este assunto, amados. E os irmãos que estão nos acompanhando pela internet também, vamos juntos. Deus quer abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos estar em pé que eu vou estar fazendo uma oração neste momento, em nome de Jesus.